Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. Vamos dar sequência à sinopse. Hoje falando um pouco sobre as diferenças nos usos dessa sinopse, que acabam refletindo na qualidade, no tamanho, no estilo dessa sinopse. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, que os conteúdos são diferentes e eu acho que você vai se interessar. Vamos falar de sinopse então? Vídeo passado, deixa o link aqui se você ainda não assistiu e gosta desse assunto. Eu comecei a explicar, a falar sobre esse maravilhoso mundo da sinopse. Então o que eu fiz? Eu falei dos elementos básicos para se fazer uma boa sinopse. Mas eu retomo aqui também para a gente aquecer, falando desse assunto tão interessante. Sinopse, quais são os elementos fundamentais dela? Primeira coisa, falar do protagonista. Segundo, abordar o conflito no qual ele está inserido. E por último, a ambientação, tempo e espaço. Isso é o básico de uma sinopse. Você pode colocar mais componentes, ou seja, alguns elementos extras? Sim. Quais são eles? Utilizar gatilhos mentais, iscas. São frases que normalmente capturam a atenção das pessoas. Isso eu não falei muito, eu preciso ainda preparar o material e aqui apresentar para vocês. Mas sim, existem gatilhos mentais que podem ser usados em sinopses. Outro elemento interessante é a trama profunda, ou seja, aquilo que está nas entrelinhas do seu livro, o aprendizado do seu personagem, a jornada interior do seu herói. Isso pode sim estar explicitado na sua sinopse, caso isso seja algo relevante. Claro que vai ser relevante, mas que seja vendedor na sinopse. E ainda você poderia descrever um capítulo, uma cena super relevante, muito marcante na sua história. Por exemplo, a Outlander. Eu falei sobre esse livro, que virou uma série muito famosa, Outlander, a Viajante do Tempo, que conta a história da Claire, do Jamie. Quando a gente leu no último vídeo a sinopse, que está lá na contracapa do livro, a gente percebeu que a abertura descreve que ela está em Inverness e que ela vai num círculo de pedras e algo estranho acontece, ela toca a pedra e ela vai parar no passado e ela não sabe como depois voltar para o presente. Veja, é uma cena muito forte e mais que isso, é uma cena que dá um mote da história, que nos mostra que é uma fantasia, que existe a viagem no tempo. Isso também é um elemento importante numa sinopse, que o gênero da sua obra seja indicado ali naquele pequeno texto, para que a pessoa, para que o leitor não tenha expectativas diferentes, ele não fique frustrado. Então, em Outlander, uma fantasia que tem viagem no tempo, a cena da viagem no tempo está no primeiro parágrafo da sinopse, para que a pessoa entenda o gênero do livro, o que vai acontecer e não seja surpreendida. E muitas vezes que ela seja seduzida por essa ideia, ou seja, que o seu público-alvo seja atingido pela sinopse. Então, aí um elemento opcional, uma cena, ela entra não só como cena, mas como gênero, para que a pessoa se identifique e seja fisgado. Então, esses são os elementos que a gente pode utilizar. E as sinopses são sempre iguais? Veja, o uso mais comum é na contracapa ou num site de vendas. Lá na Amazon você vai ver sinopses bem interessantes, porque ali é o canal
para que a pessoa leia e queira comprar o seu e-book, por exemplo. Então você tem que caprichar naquela sinopse. Ou na contracapa, quando você está numa livraria. Você vai ver a capa, o título e logo vai virar o livro para entender um pouco mais e decidir se você quer comprar ou não aquela história, aquele livro. Mas sempre é assim? Não. Bom, digo pela minha experiência, pela minha curta experiência de escritora, que no ano passado fez nada mais, nada menos que 7 pitchings para 7 editoras diferentes. O que é um pitching? Já tem vídeo aqui no canal também. O pitching é uma apresentação breve, geralmente 3 minutos, onde você vende o conceito do seu livro, vende a sua história para aquele editor. Ele vai ficar tentado, ele vai achar atraente, ele vai entender que aquele livro se encaixa na linha editorial dele, que comporia bem ali, teria um espaço dentre os livros do portfólio dele para que ele venda o seu livro. Então, você tem 3 minutos para passar vários recados para esse editor. Não é só a sinopse, você tem que falar do seu gênero, como você tem se relacionado com o seu público leitor, como você está nas redes sociais, quanto você já vendeu, se você teve outros livros, quanto você vendeu, você já foi premiado. Todo esse histórico é interessante. Que ações você fez quando você vendeu seu livro? Que resultados você teve? O seu livro se parece com que obra? Uma referência, porque isso é muito interessante na hora de explicar para alguém qual é o seu livro, do que ele trata. Você fala sobre um similar. Na hora a pessoa já entende. É similar a Outlander, é uma fantasia, pode ter viagem no tempo. E o que você tem que fazer nesse pitching? Além de sinalizar o similar, qual seria o seu diferencial? Por que você, por ter algo semelhante ao Outlander, venderia? O que você tem de diferente que as pessoas ainda não leram em Outlander, que eles vão querer ler no seu livro? Veja, o pitching, ele tem muitas informações, é uma oportunidade de vender o seu livro, vender você para um editor, para uma editora. Então, não dá para você usar a sinopse completa, foi isso que eu aprendi fazendo 7 pitchings para 7 editoras diferentes. Quando você faz uma sinopse muito grande, você perde tempo com as outras informações e dá a impressão de ser um livro extremamente complexo para o editor. E livros complexos, muito grandes, para um escritor jovem que está iniciando, não é tão atrativo. Então, o segredo, eu fui percebendo ao longo das apresentações, é a gente dar todas aquelas outras informações e reduzir a sinopse. Menos é mais num pitch. Então aqui eu vou ler para vocês a sinopse que eu apresentei nos últimos pitchings, onde eu já tinha entendido que menos é mais, e vocês vão ver que é uma sinopse bem pequenininha. Vamos lá. Um passado sombrio e uma ancestral da corte elisabetana povoam as visões sobrenaturais de Beatriz Forman. Aos 26 anos, deseja ser escritora, mas seu dom e os desmandos do padrasto a impedem. A fim de desvendar estes mistérios, Beatriz vai a Londres, onde conhece o arrogante Peter McDowell, especialista em Shakespeare e apaixonante. Porém, os inimigos estão à espreita, e quando nada é o que parece, conseguirá Beatriz vencer a verdadeira tempestade de sua vida? Veja, aqui eu praticamente citei a Beatriz Forman, que é a protagonista, falei do conflito, que é com a família dela, com o padrasto, e falei que precisou viajar para Londres para buscar soluções desse conflito, sem detalhes.
e lá ela encontra um especialista em Shakespeare, mais um personagem. E ele é uma pessoa muito arrogante, mas também encantadora ao mesmo tempo. Veja, foi super sintética. Tanto é que eu mandei essa sinopse para o editor, para o meu editor agora, e ele falou, não, essa sinopse não funciona, eu quero mais. A sua história tem tantos detalhes interessantes, eu quero esses detalhes. Então, eu reescrevi, carregando nos detalhes, trazendo mais personagens, trazendo mais tramas dessa história, outros acontecimentos que são importantes, que sinalizam o lado fantasia e tudo mais. No próximo vídeo, eu trago essa nova sinopse para vocês e a gente vai comparando e vai entendendo, porque sim, a sinopse ela tem várias funções, desde vender o seu livro ali numa livraria ou num site de vendas, ou uma apresentação onde você precisa ser mais breve e lembrar quais livros são similares, como você está indo bem nas redes sociais, coisas do gênero que são atrativos para uma editora publicar o seu livro. Então, a gente vai num próximo vídeo falando um pouquinho mais e avançando nesse maravilhoso mundo das sinopses. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.